Olá, pessoal, muito bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos ao Pode Contar de hoje, né? Se pode contar, pode inspirar. Mais um podcast que pode dar muito, mas muito, uma virada de chave na sua vida. E esse é o propósito do Pode Contar, né? Que você pode ter, através dos relatos, dos insights, uma virada na sua vida. Então fica conosco que você vai ver muita coisa legal, coisas que vão te inspirar, coisas que vão falar profundamente, eu tenho certeza, porque com quem eu vou conversar hoje, eu conheço e conheço muito bem, tá? Que é a Cláudia Helena Gorzoni Fernandes, que é, antes de ser, né, empresária, advogada, ela é minha esposa, mãe do Gabriel e também mãe da Carol, tá bom? Então eu tenho certeza que você vai amar esse podcast. E escritora, né? A Cláudia escreveu um livro, O Poder do Não. Veja o não como você nunca viu. Esse é o intuito do Pode Contar de hoje. Você já falou não para certas coisas? Tem dificuldade de falar não? Não é fácil, né? Quando você precisa falar não e muitas vezes não consegue. E isso te traz talvez muitos transtornos na vida. E é isso que eu quero contar com você, o Pode Contar de hoje. E eu quero que a Cláudia, primeiro te agradecendo muito, né? Muito especial, porque fazer um Pode Contar, né? Um podcast com a sua esposa é algo maravilhoso. Tá, então eu quero te agradecer já de antemão, porque eu sei que não é fácil, né, conversar na frente das câmeras, mas eu tenho certeza que as histórias de hoje vão inspirar muito você. Cláudia, muito obrigado, tá bom, por você estar vindo aqui e se apresente como você gostaria de se apresentar. Eu falei que praticamente quem você é, né? Olá, que bom que nós podemos estarmos aqui conversando sobre esse livro, que é muito importante na minha vida e já foi importante, será importante na vida de muitas pessoas. É um prazer estar aqui com você, embora estranho sendo entrevistada por você, que é meu esposo, né? Mas eu sei que essa voz pode chegar em muitos lugares, então a gente vem aqui, vem falar um pouquinho desse livro. Como você disse, me apresentar, eu sou uma mulher que eu sempre digo primeiro, eu sou uma mulher cristã, esposa do Roberto, mãe do Gabriel, mãe da Caroline, depois eu sou empresária, depois advogada, que eu exerci por muitos anos, e agora escritora, né? Depois de longos anos da minha vida, escritora, uma nova história, né? É muito gostoso falar do livro, né? Porque eu estava pensando, eu já li esse livro algumas vezes, só para as pessoas se conectarem. Você escreveu esse livro durante alguns anos, né? E em 2018, você publicou ele, em 2018, 2019, né? Foi a publicação desse livro, Do Poder do Não. E esse livro, eu posso definir ele como algo que não tem... ele é atemporal. E você vai perceber por que ele é atemporal. Porque quando você vê algumas histórias, né, e a sua história também, e eu quero começar com uma história, né, você vai ver que não tem tempo. Isso é para sempre contando isso. E eu quero começar, Cláudia, sobre uma das histórias que tem aqui. Você relata sobre a questão de uma história que você colocou no seu livro, que você relatou, né, sobre a pedra. A pedra, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco, porque eu vejo que você faz um comparativo ali com a pedra do que aconteceu na sua vida, num certo momento, né? Que depois nós vamos falar numa parte que ela teve uma depressão, né? Que é uma doença e que existe muito preconceito de falar sobre isso. Mas a Cláudia, ela faz muitos anos já que aconteceu isso e eu quero que ela conte um pouquinho, mas colocando a primeira história, né? Da pedra. Vamos lá. O livro Poder do Não, ele é um livro feito de várias histórias. E uma das histórias é o da pedra. Todas as histórias que Deus foi colocando no meu coração para que eu colocasse ele no livro, ela vai servir de inspiração para as pessoas. Por isso que ele é atemporal. Você pode ler ele hoje, você pode ler ele daqui 10 anos, ele vai falar com você.
porque ele falou muito comigo. Então, cada história foi uma lição na minha vida, que eu fui aprendendo, fui me renovando, fui me curando através da escrita, e assim eu escrevi também uma delas, A Pedra, né? Que você quer que eu fale sobre a pedra, senão eu vou contar todas as histórias. Mas a pedra justamente é de superação. Eu posso dar uma olhada aqui, Claro, né? claro. Deixa eu ver. Eu acho que eu até mais ou menos sei aonde está. Só Tá mais pro finalzinho. Então, só para colocar a pedra, você coloca. Eu até li algumas vezes esse livro. E o que me chama a atenção, até você colocar aí, é que a pedra pode ser usada de muitas formas, né? Então a pedra, ela foi usada para derrubar o gigante Golias, tá aí escrito, Aqui, né? achei. E também é usada por Michelangelo para fazer esculturas, né? E também pode ser usada para machucar alguém. Então, vou ler um trechinho do livro para Por você. favor. Muitas pessoas, quando se deparam com dificuldades, desanimam e perdem o sentido da vida. Outras, nos momentos difíceis, conseguem extrair algo de proveito para seguir em frente. Assim acontece quando nos deparamos, por exemplo, com uma pedra. Uma pedra poderá exemplificar como nossa visão pode ser diferente diante das inúmeras circunstâncias da vida. Depende de nós. O distraído, por exemplo, tropeça na pedra. Já o bruto pode usar a mesma pedra como projétil. O empreendedor usará uma pedra para construir seus projetos. O camponês, quando cansado da lida, dela fará um assento. Para meninos, uma pedrinha poderá ser um brinquedo. Drummond fez um poema referindo-se à pedra. Davi matou Golias com uma pedra. Michelangelo extraiu de uma pedra uma bela escultura. Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra em nosso caminho que não possamos aproveitá-la para o nosso próprio crescimento. Olha só que coisa linda, né? Então, essa história, dentro de algum que está entre os capítulos que você colocou nesse livro, que você tem no livro O Poder do Não, fala sobre a questão da pedra, né? E quantas pedras que a gente tem no nosso caminho, né? Quantas, vamos chamar, pedradas, né? Que a gente toma. E esse capítulo me chama. Eu gosto muito dessa questão da pedra por causa disso, né? Porque você pode usar essa pedrada ou essa pedra para diversas formas. Você pode para construir, você pode jogar em alguém, como você leu, né? Você pode usar essa pedra como algo que você pode expor numa exposição, que você pode trabalhar essa pedra. E, enfim, como um brinquedo de criança. Então, é dessa maneira que a pedra pode ser usada. E quantas vezes, fazendo um comparativo da nossa vida, alguém nos maltrata, alguém fala mal, ou você tem adversidades na vida, e essa pedra está no seu caminho. E aí, como tirar essa pedra do caminho, né? Como tirar essa pedra do caminho? É como eu acabei de ler, depende de cada pessoa. Cada um vai ter uma reação diante da pedra. O que seria a pedra? Um problema. Né? Tem uma outra história, por exemplo, que também está no livro, que fala o doce aroma do café. Né? Que, diante de uma circunstância, um pai chamou a filha para conversar, porque viu que ela estava passando por muitos problemas. A filha estava cheia de dificuldades, problemas para solucionar dentro de casa, no trabalho, enfim. Aí ele falou assim, ele era um chefe de cozinha, então a maneira que ele soube explicar para ela o que ela faria com aquela pedra, com aquele problema, então ele chamou ela na cozinha e pegou um ovo, uma cenoura e um café. E falou para ela, olha, os 3 você vai colocar dentro das panelas e vai pôr para ferver. E ele colocou o ovo, a cenoura e o café. E levantou a fervura. Os 3 tiveram o mesmo processo de fervura. Foi o que a filha falou. O que você observou? Os 3 tiveram o mesmo processo de fervura, tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E o que aconteceu com cada um? O ovo entrou mole e ficou endurecido. A cenoura, por sua vez, entrou dura e, diante das dificuldades, ela se amoleceu, ficou fraca. E o aroma do café, por sua vez, depois de fervido, transformou a água e transformou todos os que estavam ao seu redor e tornou-se uma grande coisa boa para todos ali. Então, depende de cada um aquilo que ele vai fazer com a dificuldade.
que uns podem ficar tristes, os outros podem ficar duros, inflexíveis e diante de uma dificuldade, ou você sai com experiência, ou você sai revoltado. Eu preferi sair com experiência. E a minha experiência foi, uma delas, escrever um livro. Então, falando da sua experiência, Cláudia, de escrever um livro, porque é o seguinte, só para contextualizar, né, a questão de por que chegou a esse livro, né? Então, assim, eu vou contar rapidamente e você vai me colocando aí também. A Cláudia teve em 2010 uma depressão, né? E aí, quando ela se encontrou nessa depressão, ela buscou, então, né, nós buscamos tratamento e ela sempre gosta, eu gostaria de você falar inicialmente sobre 3 coisas, né, que você, desde o começo, você sabia que tinha que ser curada, né? Não só tinha que ser curada do corpo, da alma e do espírito. Então, ela buscou nessas 3 situações de cura, e ela vai contar o que ela fez. E uma das coisas, né, foi escrever. Então, muitas pessoas podem ter alguém que conheça, que tem um problema de depressão ou um problema de ansiedade, que hoje está muito comum até, e hoje não tem esse preconceito de falar como tinha antigamente, né? As pessoas não falavam de depressão e tal. Mas graças a Deus a Cláudia conseguiu, hoje está super bem, está tranquila no sentido, e eu quero que você conte como que foi esse processo, que você conseguiu entender isso, sabe? Aquela situação assim, gente, eu estou com um problema. E como eu agi para sair desse problema? Porque muitas pessoas podem se identificar com você e muitas pessoas também podem conhecer alguém. Então, por isso que aqui no Pode Contar são as histórias que inspiram, e a sua história é uma história de superação, uma história de fé, uma história de gratidão a Deus, né? Então eu gostaria que você falasse como que foi esse processo, sabe, de você, quando você viu estar dentro de uma situação, primeiro se você aceitou ou não, e o que você fez para sair dele. Vamos lá, eu acredito assim, Roberto. A depressão ainda é um preconceito, ainda é vista, infelizmente, pelos olhos de muitas pessoas, hoje menos, muito menos. Mas há 10 anos atrás, você já imagina, já era... Talvez 15, né? Talvez 15 anos atrás, perdão. Era uma época muito difícil, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, isso é coisa de quem não tem o que fazer, ou então, isso não é nada, é frescura, sabe? E só quem passa por isso, ou quem passou, sabe que não é frescura. É uma coisa que é dolorosa, é uma coisa que tem tratamento, tem cura, mas principalmente precisa de ajuda. A pessoa precisa buscar ajuda, seja num amigo, seja no esposo, na esposa, no familiar, mãe, pai, tio. Ela tem que pedir socorro, tem saída, e quanto mais cedo você buscar ajuda, melhor. No começo, eu rompi o preconceito principalmente comigo. Por quê? Eu também não aceitava isso. Eu falei, imagina, isso aqui é bobeira. Eu passei 3 dias num hospital, fizeram exames em mim, vários exames, não encontrava nada, falava que eu tinha virose, e eu tinha uma dor muito forte no estômago, não sarava, e eu fiz endoscopia 2, 3 vezes, não encontraram nada. Eu emagreci 10 quilos em menos de 20 dias, 15 dias, mais ou menos. Foi terrível, eu achei realmente que eu não fosse resistir. Mas eu vi ali que eu precisava de ajuda e eu busquei essa ajuda. Eu não tive assim, eu precisei de socorro e eu fui buscar socorro. E você foi uma das pessoas que me ajudou muito, tenho uma gratidão muito grande por você. No começo eu fui aonde? Eu fui atrás de um psicólogo cristão, porque como eu sou cristã, eu falei, eu quero ouvir alguém que saiba falar do mesmo jeito que eu. E achamos esse um pastor, inclusive, da cidade de Bastos, e conversei bastante com ele. Aí ele falou para mim que eu tinha uma personalidade esponja, que eu absorvia os problemas de todo mundo, queria resolver tudo, e a minha vida em si eu estava deixando de lado, e que eu precisava realmente de um tratamento. Aí nós conversamos com ele, orientamos, buscamos uma ajuda médica, e eu fiz um tratamento por 2 anos. Eu tomei medicamento, fui tirando aos poucos, mas já no começo do tratamento eu já vi uma diferença muito grande. E graças a Deus eu tive uma mudança na minha vida. Eu comecei a tratamento psicológico, médico, emocional, espiritual, ajuda da família, enfim. Muitas coisas foram feitas para que eu saísse daquela situação. E graças a Deus
sair com a ajuda de Deus e tudo mais. Ô, Cláudia, onde entra a questão do perdão? Porque você falou em certos momentos aí que eu imagino, né, da questão de se perdoar a si próprio, né? Porque viu numa situação dessa e achou que era, puxa, por que comigo, né? Acho que muitas pessoas podem dizer assim, nossa, eu estou passando uma situação, logo eu, por que eu, né? E tal. E aí pode até questionar, de repente questionar até a Deus, questionar, sei lá, o que mais. E por que você acha a questão do perdão, cara? O que foi isso, essa virada aí, se tem a ver com o perdão? Então, eu descobri, principalmente, que perdoar a si próprio, a me perdoar, era um ato necessário, porque eu me cobrava muito. Então, perdoar o próximo também é necessário e se perdoar também, porque hoje em dia mesmo, com essa internet, as pessoas no Instagram mesmo, ou mesmo Facebook, elas estão se comparando muito. Então acabam se frustrando diante da realidade. Ah, por que eu não? Por que eu não consigo isso? Ah, o fulano consegue, eu não consigo. Ah, eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo. Então você se perdoando, é o perdão, né, que você falou. É perdoar ao próximo, porque a falta de perdão é um cálice de veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. E esse perdão é perdoar o próximo e perdoar a você também. É muito importante, porque é muita cobrança, é muita, como que eu posso dizer? Muita cobrança do dia a dia, as tarefas, enfim, você não consegue às vezes ser perfeito ou fazer da melhor forma que você gostaria de fazer as coisas. Então, se perdoando, se renovando todos os dias, esse autoconhecimento é essencial para você romper e conseguir a cura também para a depressão. Então, você falou que foi detectado que você tem como você falou, esponja, né? Personalidade esponja. Uma personalidade de esponja. E o que seria isso? Algo que você queria absorver tudo, não é isso? Você tinha todos os problemas que às vezes não tinha nada a ver muitas vezes com você, queria trazer. Então, pode estar acontecendo isso com alguém que está nos assistindo, que de repente quer trazer tudo para resolver. Querer fazer o papel de Deus, né? Nós não somos Deus. Deus é o único. E a gente quer estar em todo lugar, resolvendo todos os problemas, fazendo tudo, acudindo a todos, não adianta. Então, não, quando a gente fala, não, eu não posso fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer melhor que eu puder fazer naquilo que eu tenho, né, diante das circunstâncias. Mas você não precisa ser o melhor o tempo inteiro, isso é muito exaustivo, isso pode levar você num cansaço mental muito grande. Hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas estão passando por isso, por excesso de informática, excesso de trabalho, excesso de cobrança. Então, às vezes eles não comentam, mas estão vivendo um modo desse jeito, absorvendo tudo para eles e se frustrando. Isso pode levar a uma depressão. Graças a Deus eu saí dela, mas tem que buscar ajuda, socorro e Deus principalmente. E aí você começou a uma das chamado, vamos supor, terapia, né? Vamos chamar de terapia. Uma das coisas que você fez, além algumas outras coisas que você caminhadas, né? Eu gostaria que você falasse e você começou a escrever, né? Como é que foi esse processo? É porque, só para você entender que está em casa, não dá para sair sozinho, né? Como se fosse num estralar de dedo. Ah, eu vou só tomar um remédio e vou sair e tal. Então eu gostaria que você explicasse para as pessoas como que foi esse processo, né? Somos corpo, alma e espírito. Para que nós possamos chegar na famosa felicidade, num bem-estar, os três têm que estar em equilíbrio. O corpo, como você equilibra o corpo? Buscando uma vida saudável, através de exercícios, caminhadas, buscar fazer os seus exames de saúde, enfim, se cuidar fisicamente. A caminhada foi essencial para mim, inclusive a gente caminhava de manhã, você levantava, vamos, Cláudia, aí, vamos caminhar. Corpo, alma, que é o nosso intelecto, buscar conhecimento, buscar leitura, buscar ajuda em livros, em estudar a palavra de Deus, estudar livros que falam sobre assuntos como esse, conhecimento. E o espírito, ter uma fé viva que te ajuda a sair de muitas circunstâncias difíceis. Para mim, isso foi essencial. Eu acredito que para todas as pessoas, para buscar realmente um equilíbrio, ter um equilíbrio na vida, ter a felicidade,
tá bem próxima quando você alcança esse equilíbrio na sua vida. E você, quando veio essa questão da escrita, como é que foi esse insight que deu? Falei, por aí, eu vou começar a escrever, e isso começou a te fazer bem? Muito. Então, durante esses 2 anos seguidos do tratamento, eu comecei a buscar em conhecimento, livros e tudo mais, e eu comecei a anotar histórias que iam me fazendo eu refletir sobre aquilo que eu estava vivendo. E essas histórias me faziam bem e eu comecei a escrever. E quanto mais eu escrevia e refletia sobre aquilo, foi melhorando. E cada vez que eu escrevia ou escutava uma história, eu falava, não, eu vou passar isso que é muito valioso. Foi melhorando. Então eu comecei a escrever e vi que aquilo para mim servia como uma terapia. A terapia da escrita. E eu vi que para mim foi valioso. Eu continuei até que, enfim, eu falei, não, vou fazer disso um livro. Aí veio o livro. Então, na verdade, tudo começou com a escrita. Para mim foi uma terapia. E é interessante essa questão da terapia, de que cada um tem um jeito, né? Um jeito de ser, um jeito de escrever, outros vão no esporte. Eu conheço pessoas que vão fazer, chegam até a ser maratonistas, né? E conseguiram sair de não só de depressão, como outras coisas, uso de entorpecentes, enfim, várias coisas. E você conseguiu sair disso através desses vários fatores, né? E quando você escreve o livro, O Poder do Não, me dá um exemplo para nós aqui, quando você falou um não, que falou assim, puxa vida, é dizer sim, mas antes tem que dizer não. Olha, eu cresci sempre tendo que dizer sim, ser obediente, uma boa menina, uma boa moça, enfim, muitos sims. E às vezes meus desejos, os meus sonhos, eu dizia não para poder agradar outras pessoas. A partir do momento que eu vi que isso ultrapassou e começou a me fazer mal, e saiu, era como se eu estivesse vivendo um violão desafinado, por exemplo, um aparelho de música desafinado, ou um trem fora do trilho. Aí eu falei, opa, não, eu preciso me cuidar. Eu preciso saber aquilo que realmente importa na minha vida. O que é importante para cada pessoa. Às vezes a vida está tão corrida que a pessoa não sabe o que é importante para ela. Tem uma das histórias aqui, por exemplo, que conta de uma professora que tinha um filho na escola, né? Inclusive ela era professora do filho, e ela estava corrigindo as redações, e uma delas chamou a atenção, ela chamou o esposo dela para ler, olha, esse menino queria ser uma televisão. Ela falou, o que você gostaria de ser? Então, a maioria falava, eu quero ser um bombeiro, um médico, um dentista, um advogado, eu quero ser, enfim, várias profissões. Aí, esse menino disse, eu quero ser uma televisão. Por quê? Para que quando a minha mãe chegasse em casa, fosse direto me procurar, para que meu pai passasse mais horas comigo, porque eu preciso, né, como ele passa com a televisão. Enfim, ele queria ser uma televisão. O irmão também disputasse para brincar com ele, assim como disputasse pelo controle da TV. Aí a mulher começou a chorar, e o marido falou, nossa, mas por que está chorando? Aí ele falou, não, porque esse menino é o nosso filho. Então, você vê, né? Uma coisa tão... Hoje seria o que? A internet, né? O celular, né? O YouTube. E tal, que está disputando a atenção, né? Então, muitas vezes, eu vejo as famílias tendo muitos problemas por causa justamente disso que você contou, né? A questão de não dar atenção para os filhos, não dar atenção à esposa para o marido, ao marido para a esposa, porque tem muita coisa chamando atenção. E nessa era da tecnologia, tudo é tecnológico, cada dia mais rápido e tal, isso traz o problema até conjugal, né? Você acha que, por exemplo, hoje a gente tem uma estatística de cada 10 casamentos, 7 casamentos estão se desfazendo. Você, como você falou, essa questão de estar sendo distraído por outras coisas, né? Faz muita diferença, né? Olha o poder do não aí de novo, né? Não para o quê? Por exemplo, não para chegar em casa e ir direto... Quantas vezes eu tive vontade, por exemplo, de ir direto para o sofá, ligar a televisão, ficar na internet, ou mesmo
ir tomar um banho ou assistir um filme relaxante. E o que eu fiz? Um exemplo, né? No caso, a minha escolha, ou o que eu acho que seria o correto fazer, respirar e falar, não, o que é importante neste momento é a presença. Hoje está faltando a presença. A presença, não adianta você estar na sua casa com seu esposo com a sua esposa, seus filhos, se você não está presente. Porque é diferente você estar ali dentro, a pessoa física, do que a presença. A presença é você dar ouvido, a presença é você perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi na escola, como é que foi o seu trabalho, tá tudo bem? É ser ouvido. Por incrível que pareça, às vezes isso aí pode ser 15 minutos, mas bem vividos, 20 minutos que seja, de qualidade, é o tempo de qualidade. É suficiente para espantar tanto problema de um relacionamento? Por exemplo, chegar em casa, dar ouvido, ser presença, como eu falei. Hoje em dia está cada vez mais raro. As pessoas hoje não têm tempo de mesa. Hoje as pessoas não param mais para almoçar juntas. Eu sempre friso isso em casa. Falo, gente, vamos tentar reunir, fazer a comidinha junto, porque é o momento de você ter o quê? Intimidade, a intimidade da mesa. Não é colocar uma mesa... Eu amo fazer a mesa posta, é o meu jeito, eu gosto. Mas é a razão de estar fazendo a mesa. A presença, o amor ali, o amor sendo compartilhado entre as pessoas. Porque chegar e estar sem a presença, você acaba se distanciando, os maridos, suas esposas acabam tendo lares desfeitos, pais contra filhos, filhos contra pais. E, infelizmente, é isso que está caminhando o mundo. E dizer não é uma forma diferente de você falar, não, eu quero fazer aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você hoje? Qual a semente que você está plantando no seu lar hoje? O que você vai colher daqui uns tempos? Né? Daqui anos, por exemplo. Você não sabe, se você não plantar hoje, o que você vai colher amanhã? Se você plantar amor, presença, você vai colher presença. Eu sempre friso isso e eu peço, sabe, que as pessoas reflitam sobre isso. E no livro fala muito sobre isso. Esse poder do não. Dizer sim para as coisas boas e corretas da vida, que vão te trazer coisas boas, e não para aquilo que te afasta daquilo que você realmente acredita, do seu valor, do valor que você tem e que você quer passar para outras pessoas. Talvez o que você falou aí, Cláudia, está no livro assim, tem que perder para ganhar. É isso aí. Muitas vezes é perder para ganhar. Então a gente às vezes fala, puxa vida, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ficar, né, cuidando. Lembrei assim, né, tem um episódio que nós sempre gostamos de viajar, né? O Roberto sempre fala, vamos viajar, e a maioria dos convites vinha assim pra gente ir para hotel fazenda no Natal, no Ano Novo. Eu falei, já pensou, não vai ter aquelas coisas em casa? Parece que não, mas para as pessoas que se envolvem, é trabalhoso, é difícil, você tem que cuidar da limpeza, você tem que cuidar da alimentação, são projetos que vão te trazer cansaço, etc. E eu falava assim, vamos para esses hotéis fazendas, olha só, não vou ter nada desse trabalho, enfim. Aí nós olhávamos um para o outro, não, vamos ficar com a nossa família. E eu não me arrependo, porque os filhos hoje têm o quê? Memórias com os avós, memórias com os primos. Enfim, eu disse não para a viagem, né, no Hotel Fazenda ou em outros lugares, e disse sim para a família, para aquele momento precioso que não iria voltar mais. É aquela história, né, que também tem a história da mulher, que também está aqui no livro. Ela estava passando perto de uma montanha, com o seu filho no colo, e a montanha sussurrou no ouvido dela e falou, olha, dentro dessa montanha tem pedras preciosas, você quer pegar essas pedras? Aí ela falou assim, eu quero. Aí abriu a montanha, falou, só que tem um segundo, após 8 minutos, vai fechar a montanha e não vai abrir mais. Tudo que você conseguir pegar de lá, você vai pegar e a montanha vai fechar, ok? Ok. E ela estava com o filhinho dela no colo, entrou dentro da montanha e viu aquelas pedras, aqueles tesouros, e começou a pegar e não percebeu, deixou o filho no chão e começou a pegar os tesouros, pegar sem pensar, e aí a montanha falou, a montanha vai se fechar.
Aí ela saiu correndo, fechou a montanha. Onde ficou o filho? Esqueceu o filho lá dentro. Então era algo precioso que não ia voltar mais. Então aquele tempo precioso do filho pequeno, das memórias, não iriam voltar mais. Então o que eu fiz naquele momento? Eu disse não para o Hotel Fazenda e sim para que as reuniões da família fossem feitas, mas eu pude voltar nesse Hotel Fazenda outros dias. Claro, não depois... precisou ser só no Natal, no Ano Novo, né? Então, são escolhas da vida. E eu lembrei que você, por exemplo, de abrir mão... a Cláudia, ela é advogada. Hoje ela não está exercendo, mas ela exercia quando ela casou e tal, e é uma excelente advogada. Tá? Isso com certeza, não é porque eu sou esposo dela não, mas ela era mesmo e as pessoas amavam ela. E ela abriu mão, né, de estar exercendo, fazendo o direito do dia a dia dela, né, trabalhando para acompanhar os filhos. Então, assim, foi uma situação que disse não a uma situação que ela não tinha tempo, ou ela fazia uma coisa ou fazia outra. Mas ela teve que dizer não, né? É uma situação que trouxe consequências. A minha pergunta é para você. Trouxe consequências para você? E se essas consequências você faria de novo? Roberto, eu penso assim, eu vou responder por mim. Eu sei que tem muitas mulheres que passam, cada uma tem a sua história. Tem mulheres hoje em dia que são mães e pais e não podem, por exemplo, estar o dia inteiro com os filhos ou abrir mão da profissão. Mas eu tenho certeza que mesmo elas tendo as profissões dela, se ela pedir direção para Deus e direção para ver aquilo que realmente tem valor, que ela tenha discernimento para saber deixar a presença dela, seja um bilhete para o filho, seja alguma coisa assim. Eu, particularmente, não me arrependo. Eu acredito hoje, vendo os meus filhos, Gabriel hoje, graças a Deus, um menino de ouro, que se formou, é um bom homem de caráter, valioso, inteligente, cristão, obediente a Deus. Para mim, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. A Carol, por sua vez, maravilhosa. Gabriel, cirurgião dentista, mentor. Carol, médica, com a clínica dela. Eu tenho certeza que, como mãe, eu fiz o melhor que eu pude. Então, eu não me arrependo, como você perguntou. Você se arrepende? Eu não me arrependo, porque eu fiz a melhor escolha. Sei que para muitas mães é difícil, mas tem uma mãe, inclusive, de Oswaldo Cruz, era uma senhora que eu conheci, até cito ela aqui, a Dona Célia. Ela escrevia bilhetes para os filhos. Eu lembro isso que me deixou... Ela foi bater um papo comigo uma vez, eu comprei uns enfeites que ela fazia, né, para casa, coisa mais linda de ferro. E batendo um papo com ela, ela falou assim: Cláudia, eu deixava bilhetes para meus filhos. Até ela me deu, inclusive, um livro que ela escreveu. Ela era professora. Ela falou assim: eu não tinha, às vezes, tempo de ficar com os meus filhos, mas se eu saísse antes deles para ir para a escola, eu deixava um bilhete para eles fazerem letra bonita na escola, para serem obedientes aos professores, para não maltratar os amiguinhos, coisas simples, mas com sabedoria. Então é que eu falo, busque sabedoria. Como você vai buscar sabedoria? Dizendo não, por exemplo, para tantas coisas, às vezes um tempo livre que você tem para... Hoje em dia, tantas telas, né? Dizer não para isso e buscar um conhecimento, buscar ler um livro, um bom livro, que te traga coisas positivas, que te instrua. Assim eu fiz também, um caminho certo, uma luz que te direciona a saber fazer aquilo que é certo na sua vida. Porque o tempo passa, como passou para essa mulher que eu contei aí da montanha, e ele não volta mais. O que você está fazendo hoje com a sua vida? Os 5 minutos daqui nós não sabemos o que você está plantando agora. Então, que sirva assim para refletirmos. Refletir o que eu posso fazer de melhor hoje. O que eu tenho de melhor na minha vida para fazer com aquilo que eu tenho o melhor, para que daqui a um tempo eu possa colher bons frutos também disso. Você vê, né, um insight, né, que ela falou da Dona Celinha, né, que ela escreveu
os nomes, fazer um bilhetinho para os filhos, tal. São coisas que nós podemos fazer, né? Que as pessoas que têm, né, filhos, né, ou netos podem mandar até um recado. Hoje tem, né, celular, mandar um recadinho, um amor, né? Isso é legal, né? Esses dias, olha só, já passou tempo que o livro foi escrito, já lançado, já estou pedindo outra edição dele e escrevendo outro livro também. Mas esses dias mesmo eu me peguei fazendo algo muito legal. E eu tive uma resposta rápida. Eu peguei e escrevi. Uma moça foi em casa, lá, né, em Oswaldo Cruz, e eu escrevi um bilhete para ela, que ela foi lá buscar um produto que ela tinha deixado para mim, para eu dar uma olhada se eu queria ou não. Aí eu deixei um bilhete para ela com um versículo. Ela mandou uma mensagem chorando para mim, sabe? Então, às vezes, não é só filho, mãe, amigos, conhecidos. Você pode fazer a diferença na vida da pessoa. E foi um simples versículo para ela confiar no Senhor, fazer o bem e que Deus iria realizar os sonhos dela. Algo simples assim. Ela falou, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Então, são escolhas. O que você pode fazer de bom para construir na construção de uma pessoa que está ao seu lado? E assim. E é uma coisa assim relativamente simples, né? Se você olhar, pegar um papel, escrever. E eu acho que isso é ter um pouquinho de empatia, né? Que hoje está muito difícil, as pessoas, cada um no seu canto, cada um buscando as suas vantagens, suas coisas. E nós, eu vejo nos dias de hoje, as pessoas não estão se conectando, se conectam através de celular, né? Mas não estão se conectando mais com pessoas. Você também acha isso? Que as pessoas estão se distanciando mais um dos outros? Tem um ditado que diz assim, né? Que o celular aproxima os de longe e distancia os de perto. É isso mesmo? 100%. Hoje você vai num restaurante, vai no shopping, crianças com telinhas. Não sei se eu faria isso também, não vou julgar. Eu acho que julgar, a gente não deve julgar ninguém. Mas se você tiver como passar mais tempo de presença, como eu falei, seja presente, porque o celular está distanciando. Às vezes as pessoas, antigamente, não sei se você lembra disso daí, aniversário, levava um cartão, né? Um cartão. Sim. Mas hoje você tem o celular para usar para coisas boas também. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou mande um áudio mesmo, um vídeo, olha, eu lembrei de você. Use o celular para o bem, né? E não para te afastar de quem está perto de você, né? Eu acho que essas histórias, né, do livro, né, que você coloca o poder do não, e é uma história que você mesmo falou sobre perdão, né? Tem muita gente sofrendo, eu não sei se você concorda com isso, e até é uma pergunta, né? Se você concorda que as pessoas hoje, elas estão muito difícil de perdoar. Então, assim, sabe aquela coisa de mimimi? Ai, porque fez isso, porque aquilo e tal. Então, tá vivendo seja por ideologia, seja por outras coisas, tá se vivendo uma animosidade. Eu não sei se eu posso dizer isso, animosidade, né? E que as pessoas estão em choque, né? Então, o que talvez na sua ideia, o que falta para as pessoas hoje para ter mais, assim, aproximar-se, conectar com pessoas, como você falou agora, né? Estar escrevendo, o que você dá uma ideia para as pessoas de hoje? Porque não é fácil, tá, Cláudia? Hoje está muito difícil. Uma das páginas do livro também, eu conto de um senhor que eu conheci que ficou 20 anos sem falar com o irmão. 20 anos se passaram e por bobeira, porque um brigou com o outro por motivos bem bobos, eu não me recordo o que era. 20 anos se passaram, os filhos cresceram, os dois viraram avós, e numa reunião que nós estávamos, ele descobriu que a falta de perdão separava ele de Deus. O próprio Pai Nosso fala, né? Perdoai os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos... Quem nos tem ofendido, os devedores, né? Os devedores, enfim. Se você não perdoar a pessoa que está ao seu lado, ou que você sente algo que precisa ser perdoado, que te machucou de alguma forma, você se distancia de Deus. E quando esse senhor que eu falei ficou sabendo disso, na hora ele voltou para casa, ligou para o irmão dele, pediu perdão
liberou perdão e os dois conversaram por 3 horas. A esposa dele me ligou no outro dia, feliz, agradecida. 20 anos por uma bobeira, falta de perdão, longe de Deus. Então a pessoa precisa também ter esse temor, porque perdoar é uma escolha. Perdoar o próximo e perdoar a nós mesmos. É uma escolha. Você escolhe muitas vezes ser feliz, ter razão, né? Então tem um valor. Eu prefiro ser feliz. Do que ter razão. Eu prefiro ser feliz. Essa questão de perdoar, eu acho que é uma questão muito delicada, né? Porque você fala assim, poxa vida, a pessoa me maltratou, a pessoa me fez mal, a pessoa fez algo que eu não merecia, que ela fez, não é? Quantas vezes você, talvez que está nos assistindo, te passou por uma situação que você não merecia passar por isso, né? Por essa situação de levar uma coisa que você não tinha culpa. Tá certo? E de repente você fala assim, poxa, Roberto, você tá falando isso, ou a própria Cláudia, porque você não sabe o que eu passei, você não sabe o quanto foi duro para mim essas palavras, ou alguém que fez isso contra para mim e tal. E eu aprendi uma coisa, eu sempre compartilho com a Cláudia, vou até compartilhar aqui com você também, Júnior, sempre você já sabe disso, que quando as pessoas fazem algo contra nós e aquilo não é verdadeiro, e aquilo não é plausível, não é real, não poderia ser daquela forma, eu sempre digo o seguinte, o problema está na pessoa. Então, muitas vezes as pessoas fazem coisas para nós que nos machucam e nós queremos então fazermos contra ela. Então, assim, se ela fez algo, então eu vou retaliar contra ela. E sabe, e eu aprendi de uns tempos para cá e entender isso, que o problema está na pessoa. Se ela não quer se consertar, se ela não quer viver de uma maneira diferente, mais leve, porque senão você imagina, a falta de perdão, e não importa muito quem está certo ou quem está errado, é uma carga que a gente vai levando. Então você leva uma carga aqui, outra ali, e você vai ficando pesado. E a vida vai se tornando pesada. Então, não é quem tem razão, né? Se a pessoa acha que ela tem razão, tudo bem. Só que o problema está nela, né? Então eu aprendi isso. E eu digo para você, ficou muito mais leve a minha vida. Sabe? De deixar isso mais assim, solto, mais leve. E eu lembrei de uma história que você escreveu aqui, e você vai lembrar da Amy. A Amy que tinha olhos azuis, não é? Isso. E essa Amy é uma personagem que ela, desde garotinha, vou contar um pouquinho, depois a Cláudia continua. Ela é garotinha e todos da família dela tinham olhos azuis. E ela não nasceu com olhos azuis, nasceu com olhos castanhos. E a história conta que desde pequena ela olhava e queria ser igual aos pais dela, igual aos irmãos dela, né? E o que ela fazia? Fazia oração até para Deus mudar a cor dos olhos dela, com muita fé. Uma criança, né, fazendo uma oração para mudar a cor dos olhos dela, para ser igual aos das irmãs, dos seus irmãos e dos pais, que somente ela não tinha isso. E aí ela orou um dia fervorosamente. E aí no outro dia de manhã ela acordou, depois daquela oração de fé mesmo, olhou no espelho e continuava castanho os olhos dela. Isso foi, de certa forma, uma frustração para ela, né? Só que depois aconteceu o quê, Cláudia? Conta para nós. Agora, continua essa historinha que você tem aí. Então, até achei aqui na página 116, né, que Deus está no controle de tudo. E ela nasceu com os olhos castanhos, mas queriam a cor dos olhos das irmãs, dos irmãos, do pai e da mãe, que ela falava que era igual à cor do mar, né? E ela não entendia aquilo. E crescendo, ela foi para a Índia. E lá na Índia, ela foi resgatar crianças que estavam vivendo torturas, enfim, presas. E para ela resgatar essas crianças, ela tinha que se camuflar, pintar o rosto, né, se camuflar toda e buscar essas crianças e trazê-las de volta. Enfim, um dia uma amiga dela virou para ela e falou assim: Amy, você reparou que se você tivesse os olhos da cor da sua família, você não conseguiria resgatar essas crianças. Ainda bem que você não tinha os olhos azuis, seus olhos eram castanhos. Aí ela falou assim:
Depois de muito tempo, ela entendeu que o não de Deus, para ela não ter a cor dos olhos azuis, que ela pedia tanto nas orações dela, também era uma resposta. Muitas vezes o não para Amy foi uma resposta e ela salvou milhares de crianças e pôde ver, olha o propósito que Deus tinha na vida dela, né? Como Deus estava no controle desde que ela era pequenininha. Ela pedia, Senhor, amanhã eu quero acordar com os olhos azuis. Aí ela acordava e os olhos dela ainda estavam castanhos. Depois de muito tempo, ela ficou sabendo o motivo, a razão, o propósito de Deus na vida dela. Muitas vezes a gente sabe os propósitos, pode vir a gente ficar sabendo daqui uma semana, um dia, horas, mas tem propósitos que a gente só vai saber depois de anos. E não cabe a nós sabermos as razões de tudo estar acontecendo, né? Eu acho que essa história é uma história assim muito legal até para a gente entender os dias de hoje, que a gente tem pessoas que chegam até nós com histórias, contando suas histórias e tal, de frustração, né? De decepção, né? Veja bem, Roberto, e nessa história que eu contei, que no momento que eu passei pela depressão, não entendi o motivo, mas confiei em Deus e o socorro veio e tudo ficou bem. Creio que a gratidão é um grande aliado para a confiança em Deus. Quando temos um coração grato, fica mais fácil compreendermos o que está acontecendo ao nosso redor e dizermos não para a dúvida. Eu lembrei do salmista dizendo, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Muitas vezes você que está, né, aí... e eu agradeço você que está conosco aqui, muitas vezes está sentindo que, puxa vida, por que não está no meu momento, ou por que eu não recebi essa graça, né? Ou eu não recebi uma situação, ou tem uma situação totalmente adversa. Entende que quando você coloca nas mãos de Deus, né, e Deus tem um propósito. Talvez você não entenda hoje, como a história da Amy, né? Ela não entendia, era uma garota que queria apenas os olhos igual aos dos pais. Mas no futuro, ela viu quanto Deus pôde usar ela num lugar que, se ela tivesse os olhos azuis, ela não poderia entrar. Não salvaria as crianças. Na Índia não tem ninguém assim que tem olhos azuis, né? Hoje talvez aí poderia ter mais, mas é uma história muito inspiradora, né? Não pode contar histórias inspiradoras, né? E concluindo, em Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembrando que o tempo não pertence a nós. São coisas que, como a gente está tendo pouco tempo na nossa vida, né? Tudo é muito escasso, nós estamos esquecendo disso, né? Pode ver para você ver, todos os dias a gente está vendo passar correndo e não está percebendo que nós temos que colocar aqueles que podem e colocar assim, entregar para Deus uma situação que você pode estar passando hoje. Como eu já tive problemas de entregar a Deus e dizer assim, não tem solução, né? Não tem para o homem, não. Mas a palavra de Deus, e eu gosto sempre de citar a Bíblia, porque também sou cristão, né? É assim, para Deus, o quê? Nada é impossível, né? Para o homem é impossível, né? Eu sei que você gosta muito daquele versículo de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, 121. Né? É isso mesmo. Tem muito outros, Salmo 37, né? Mas o Salmo 121, ele é muito marcante, né, na nossa vida, porque eleva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é assim que a gente tem que pensar, exercer uma fé, que eu pude fazer isso na minha vida, você também, né? Porque nem tudo é flores, né? As pessoas acham hoje que, puxa vida, vocês estão numa posição legal, né? Vocês estão numa situação bacana, tal, os filhos formados, né? Mas nem tudo foi flores. E lembrando disso, né, no seu livro, aquele Poder do Não, tem mais uma história da pera, da fruta, né, da pereira. Da árvore pereira, né? Que a árvore pereira, eu gostei e gosto muito dessa história que está aqui, que ela fala das estações, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas vão nos julgar pela estação que você está.
Então, muitas vezes as pessoas não compreendem que você está passando por um problema agora, seja um problema emocional, seja um problema físico, seja um problema financeiro, seja um problema espiritual, e acaba julgando, né, você, julgando de uma situação que você, naquele momento, pode até estar passando. Mas aí vem a história que eu quero que você conta sobre a história da pera no inverno, que mandou, né, ver as estações, né, viajou no verão, tinha 4 filhos, e o pai então pede para viajar, né? Um viaja para ver a árvore no inverno, a outra na primavera, a outra no verão e a outra no outono. E aí eu quero que você conclua isso aí. No inverno, como é que o primeiro filho que foi ver, que é mais ou menos isso. Tem gente que só olha você, olha eu, olha nós, só no inverno. Como que é olhar? Como que esse jovem falou pro pai? Cada um dos filhos... Ó, você contou direitinho a história. Você viu que eu gostei do livro. Cada um dos filhos foi ver a árvore em uma estação do ano. Todos voltaram com uma resposta. O que foi no inverno, viu a árvore toda triste, né? Com folhas. No outono, com as folhas secas. Na primavera, florida. E no verão, com os frutos. E cada um, quando retornou, um olhou para o outro, mas não pode ser a mesma árvore que eu vi. Elas estão muito diferentes. Aí o pai falou, não, é a mesma árvore, só que eu mandei cada um numa estação diferente. Não julguem as pessoas, porque elas podem estar passando por um momento difícil na vida dela. Aliás, não devemos julgar nunca. Mas, às vezes, você vai ver uma pessoa, ela está passando por um momento difícil e você não sabe o que está acontecendo na vida dela. E isso vai passar. E, muitas vezes, noutra época, ela vai estar mais alegre, mais feliz, vivendo uma outra vida. E você fala, mas era aquela pessoa mesmo? Pois é a mesma pessoa. E a gente sempre vê, né, uma situação de julgamento, assim, né, que fere muitas pessoas. Eu penso que deve ter muita gente ferida, né, porque você já, de certo momento, foi atacado, né, talvez no teu inverno, talvez aí na primavera. E eles não esperam chegar o verão, né? E nem o outono, que é a época de colheita, né? Sim. O verão é a época dos frutos que começam e a colheita é no outono. E as pessoas, hoje em dia, tem muito isso, né? Essa questão da internet, julgamento pela internet, falam hoje o cancelamento, né? Cancela a pessoa por causa disso, por causa daquilo, seja ideologia, seja um monte de coisa. Mas essa lição do livro O Poder do Não, eu vejo que é aí que é gostoso, quando você lê, quando você entende, você traz para o seu dia a dia. Então você fala assim, puxa vida, se eu estou passando um problema de inverno, o que eu vou? Amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou sair. Nem sempre vai ser verão, mas também nem sempre vai ser inverno. Eu acho que isso que eu também pautei muito, né, nós, né, na nossa vida, de que muitas vezes estava inverno, né, e as folhas eram secas, não dava fruto, né? Roberto, todas as pessoas vão ter fases diferentes na vida. Nem sempre é verão e também nem sempre será inverno, sim, graças a Deus. E a gente tem que saber que tudo passa. Tudo passa nessa vida. E saber respeitar o momento do próximo. Essa é a grande questão. Escolher dizer não para o julgamento e escolher dizer sim para o respeito, para a empatia, para a vida daquela pessoa que está ao seu lado. E você pode fazer a vida dela diferente, pode ajudar ela. Esses dias mesmo, nós fizemos uma reunião lá no consultório e eu levei aquela palavra da estrela, né, do mar. Do mar. A estrela do mar é a história de um senhor que caminhava todos os dias e pegava no mar e pegava uma estrela e colocava ela de volta para o mar. Pegava a estrela e colocava na praia, etc. Na areia, voltava ela para o mar. E uma pessoa que trabalhava ali por perto viu isso e um dia, indignado, falou, mas por que o senhor está fazendo isso se o senhor não vai salvar todas as estrelas do mar? É bobeira o senhor fazer isso. Vai fazer a sua caminhada. Ele falou, olha, eu não vou salvar todas as estrelas do mar, mas essa que está no meu caminho, com certeza será salva. Muitas vezes você não pode salvar o mundo inteiro,
mas você pode fazer a diferença na vida da pessoa que está do seu lado, seja no trabalho, seja na escola, seja num paciente seu, num cliente, seja de uma pessoa que trabalha com você, num vizinho. Aquilo que estiver no seu alcance, faça da melhor forma possível para poder fazer o bem para essa pessoa. Então eu gosto de relembrar isso sempre, que a gente não deve julgar, mas deve sim respeitar as pessoas, respeitar o próximo, fazer o bem, o máximo que nós pudermos, principalmente quem está ao nosso lado, geralmente a família, os filhos, enfim, a família da fé também. Eu vejo que dentro desse livro, desses ensinamentos que tem, que mistura um pouco tudo que você passou, as suas dificuldades, a tua virada de chave, né, que você viu que era possível sair dessa situação através da cura, através de medicamentos, através de exercícios, através de várias coisas somadas, que não foi uma coisa só, né? E você conseguiu, então, fazer essa questão da escrita para você ser uma terapia, né? Então, muitas pessoas hoje elas têm dificuldade, seja financeira, seja dificuldade às vezes dentro de casa, e para falar, poxa vida, Roberto, você está falando isso, mas não é fácil. E eu imagino que não é fácil. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, e todos nós temos, eu penso que somos em comum acordo, que nós temos pessoas e se aproximar de pessoas boas. Porque as pessoas boas, pessoas que realmente que gostam de você, você precisando dela, ela está junto. E se ela precisar de você, você também está junto. E é o que está faltando um pouco, né? Aquele senso de comunidade, né? Como antigamente, lembra antigamente que a gente, faltou um arroz, ou então um açúcar, aí lá no vizinho, né? Hoje, dificilmente, a gente ouve mais. Deve ter, mas a gente ouve muito pouco. Mas as pessoas precisam se aproximar mais. Eu digo todas, tá? Todas as pessoas. E ter essa questão da empatia, que nós já falamos. Então, o livro é muito sobre isso. E eu quero agora tocar para você, que se esse livro, Cláudia, já fez a diferença na vida de alguém, e como esse livro fez a diferença na vida de alguém que você ficou sabendo, que a pessoa leu, até para o nosso amigo que está vendo a gente aí, entender que são situações que esse livro fala muito com a gente, através de muitas coisas. E esses insights, né, essa inspiração, né, como a gente pode contar essas histórias, você pode se sentir inspirado também por elas e outras pessoas também. Então, conta alguma coisa que vem na cabeça de você. Para vir aqui, eu acabei lendo novamente o livro. Foi inspirador. Eu me apaixonei de novo por ele. E, é claro, voltou a falar comigo, primeiramente. Teve várias pessoas, eu printei, foi 1, 2, 3, mas muitas pessoas. Eu printei as mensagens, várias me tocaram, me deram força, inclusive, para levar, para vir aqui, inclusive. Mas, assim, entre várias que eu li, lembro agora de uma que falou assim, que leu sobre o fazendeiro. E ela deixou, por exemplo, de vender uma propriedade dela depois que ela leu. Teve uma mudança na vida dela, por exemplo. É a história do fazendeiro que ia vender a propriedade porque ele reclamava muito. Essa história é boa, hein? Essa história, essa história para você que é empresário, para você que tem negócio, para você que trabalha com alguma coisa, escuta essa história que é muito legal. E também até para as mulheres que às vezes cansadas do serviço de casa, enfim, começou a reclamar, porque essa fazenda, ela é muito grande, eu tenho que colher os frutos dela, eu tenho que gastar muito com ela, e começou a reclamar. Enfim, resumindo a história para não ficar longa, a história está longa aqui no livro. Eu vou vender essa fazenda. Não, tô cansada dela. Colocou na mão de um vendedor, né? E o vendedor colocou no jornal. E fez um anúncio. Fez um anúncio. Falou, senhor lê, vê se está de acordo, é isso mesmo? E o fazendeiro lendo as descrições da fazenda, que o vendedor colocou, que era maravilhosa, que o sol batia
no lago, que os passarinhos cantavam, que as frutas davam em várias estações do ano, enfim, que via crianças brincando, os animais, enfim. Ele olhou para aquilo e falou: para, não vende mais. Isso aqui é tudo que eu sonhei na minha vida. Resumindo, às vezes, como eu falei, né? Às vezes a pessoa só perdendo para dar o valor. E neste caso, a moça veio falar comigo, uma mulher já casada, hoje ela já é avó. Ela falou: Cláudia, eu li aquilo ali e eu ia vender minha loja. Eu olhei para aquilo lá e falei assim: era tudo que eu queria, essa loja, por que eu vou vender ela? Então ela mudou a decisão dela lendo essa mensagem. Essa foi uma das. Teve uma moça também do Recife que mandou mensagem para mim e ela falou assim: eu não fui criada pela minha mãe, eu perdi minha mãe muito cedo. E eu ajudo muito o irmão, ela tinha um irmão dela, então eram só os dois. E ela falou assim que ia passar toda a lição desse livro pro irmão dela também, porque tudo que ela gostaria que a mãe dela tivesse falado para ela estava escrito nesse livro. Então ela teve assim que ela valorizou muito mais a família que ela estava criando agora, que seria o irmão, e ela já estava com uma filhinha pequenininha e é casada, que ela ia transformar a vida da família dela naquilo que ela sempre sonhava e que ela ia usar a instrução desse livro para, como se fosse as ideias, não, como se diz, os ensinamentos que a mãe dela teria para ela. Isso me comoveu muito, porque gostaria que fosse isso que a mãe dela tivesse falado para ela, me tocou bastante, né? Então, você vê o poder, né? O poder do pessoas. livro, né? O poder que chegou para pessoas, né? Chegou até as pessoas, né? E a gente indo caminhando já para o final, e eu gostaria que você desse um insight para as pessoas, para aqueles que estão nos assistindo e que a gente é muito grato, não pode contar, né? Que são histórias que inspiram. E eu gostaria que você contasse, assim, são três coisas que, naquela historinha do que as pessoas, para não ter, né? Que um rei, alguém, um fazendeiro deu para ele ir num lugar e ele tinha a questão de não buscar atalhos, né? Conta essa história aí, né? Qual que foi aquela história? Não, são duas, né? São duas, né? A dos 3 conselhos. A dos 3 conselhos, que eu gosto demais dos 3 conselhos, né? Conta dos 3 conselhos. Será que sem ver ou não? O fazendeiro não. Era um senhor que tinha muita vontade de crescer na vida e era muito simples, não tinha um recurso financeiro. Ele falou com a esposa que ele iria trabalhar em uma fazenda e que voltaria depois de 20 anos. A esposa ficou muito triste, mas confiava muito nele, amava muito ele e deixou ele ir trabalhar. Só uma pausinha. Presta bem atenção nessa história. Eu amo essa história. São 3 conselhos valiosos para a nossa vida até hoje. Vamos lá. Aí você vai me ajudando também. Estou te ajudando. E esse senhor foi trabalhar na fazenda e ficou muito amigo do fazendeiro. Homem de confiança, porque era um homem muito leal. Trabalhou durante 20 anos, eu vou resumir a história. Trabalhou durante 20 anos na fazenda e chegou ao final dos 20 anos, falou pro dono, eu preciso ir embora, porque já deu os 20 anos, eu quero rever minha esposa e eu já trabalhei o suficiente. O fazendeiro já era amigo dele e falou assim: você trocaria todo o valor por 3 grandes conselhos? Todo o valor do seu trabalho durante 20 anos por 3 sábios conselhos? Gente, 20 anos de trabalho. De trabalho por 3 conselhos. Olha aí, você trocaria 20 anos de trabalho por 3 conselhos? Mas vamos ouvir até o final. O senhor falou: olha, eu não vou responder agora porque eu confio muito no senhor. Ficou nervoso, lógico, ele queria o dinheiro para ir embora. No outro dia, ele aceitou a oferta e pegou os 3 conselhos no lugar do valor que ele trabalhou 20 anos. O fazendeiro falou para ele: primeiro conselho, não tome atalhos. Então, primeiro conselho, não tome atalhos. Segundo conselho, não vá para a aparência do mal. Tudo que te parecer mal, não vá. Não vá para a aparência do mal. Tudo que parecer que não está legal, sai fora. E o terceiro, nunca tome uma decisão de cabeça quente. Terceiro, nunca tome uma decisão de cabeça quente. É isso aí. O senhor falou: bom, agora eu vendi meus 20 anos, eu já vou embora. Aí o fazendeiro falou: faz o seguinte, leva esse pão,
você vai só comer ele na presença da sua esposa, ok? Ok. E foi embora. No meio do caminho, ele encontrou uma pessoa que falou, olha, vai por aqui que é bem mais rápido. O senhor vai para voltar para a cidade? Não, agora aqui é rápido. Aí ele falou, então eu vou. Andando alguns metros, ele falou, opa, vendi 20 anos por 3 conselhos. Já vou pegar e não fazer? Ele falou, nunca tome atalhos na vida. Ele voltou e começou a caminhar no caminho que ele já sabia. Resumindo, alguns metros depois, ele ficou sabendo que teve um assalto no mesmo lugar que ele iria no atalho. Então ele falou, olha, o primeiro conselho já me salvou a vida. Teve um assalto, a pessoa morreu, eu não morri. Se eu tivesse ido por lá, ele foi pelo caminho mais longo, mas chegou vivo. Chegando num lugar, teve que pousar. Nessa pousada, ele entrou no quarto dele, durante a madrugada, ele escutou barulhos de tiros e tal. Ele ia abrindo a porta, lembrou do segundo conselho. Nunca vá pela aparência do mal. Aquilo que te parecer mal, não vá atrás não, fica na sua. Aí ele falou, ó, se o primeiro já me salvou a vida, esse aqui também eu vou fazer. Pegou, ouviu, fechou a porta. No outro dia ele descobriu que somente ele tinha sido salvo daquele lugar, porque houve uma briga e as pessoas morreram. Ele falou, olha, o segundo conselho me salvou a vida. Beleza. Seguiu viagem. Chegando perto de casa, ele ficou sentado para saber o que ele ia falar para a esposa dele. Ficou olhando a casa dele e viu a mulher dele saindo. Ele falou, olha, que saudade. Daqui a pouco chegou um homem e abraçou ela. Ele falou, que isso? Ela me traiu. Como assim? Né? Aí ele falou assim, eu vou matar ela. E como ela fez isso? Eu trabalhei 20 anos. Aí ele lembrou do terceiro conselho. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Ele esperou algumas horas e voltou e bateu na porta da mulher. No que ele voltou na porta da mulher, ela veio, abriu. Meu, que bom, você chegou. Eu estava morrendo de saudade. Foi abraçar, ele empurrou ela. Falou, não, você me traiu. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Ela falou, para, abraçou. É nosso filho, é seu filho. Você foi embora e eu estava grávida. Eu não sabia, mas eu sabia que um dia você ia voltar. E eu criei ele com todo amor e carinho, e ele sabe de você, e ele vai ficar muito feliz que você voltou. Se reuniram os 3 na sala, ele abraçou o filho, conheceu o filho. O terceiro conselho salvou a vida dele de novo. Falou, olha, 3 sábios conselhos. E por último, ele chegou e falou assim, agora eu vou fazer aquilo que o meu chefe falou, né? Traga o pão, que ele falou para só cortar o pão quando estivesse perto da família. Aí ele cortou o pão, estava todo o valor do dinheiro dele dos 20 anos ali dentro. Olha. Tá vendo? Então, resumindo, a pessoa que escuta a sabedoria, os bons conselhos, nunca sai perdendo. Além dele salvar a vida dele, ainda teve todos os 20 anos dele aí recuperados, enfim. Foi a escolha dele certa, né? Que possamos fazer escolhas certas na nossa vida. É isso aí. Olha que história maravilhosa, né? Que gostoso estar com esse livro, né? Vendo cada história linda, viu, Cláudia? Olha, tem muitas aqui, muitas. Olha, se eu for contar, vai 2 dias aqui. Tem muita história legal, muita história que inspiram, né? E você nas redes sociais, aí você pode estar, né, vendo aí embaixo, aí, entrando aí, buscando a Cláudia, né? Também vendo direitinho aí o pessoal. Então, assim, é super gostoso a gente ver isso, né? Ver que nós estamos fazendo a diferença naquilo que a gente pode, né? Porque tem situações que a gente não pode fazer muita diferença, mas naquilo que a gente pode, a gente faz a diferença, né? Lembra da estrela do mar. Você não pode salvar todas as estrelas do mar, mas aquela que estiver no seu caminho, você pode fazer a diferença. Pode fazer. E você também. Você faça a diferença naquilo que você pode fazer, naquele caminho que você está. Sempre ouça os conselhos, né, os sábios conselhos das pessoas que estão próximas, às vezes, de você e que gostam de você, tá bom? Então, Cláudia, para encerrar, que mensagem você quer deixar, que você quer falar, onde vai encontrar o livro, mas mais importante, qual a virada de chave
que você pode falar para a pessoa hoje que está te ouvindo nessa câmera aqui, ó. Olha para essa câmera aqui e diga para ela assim, qual a virada de chave de hoje ao ouvir esse Pode Contar, esse podcast que inspira as pessoas e a virada de chave. Eu digo que não desista. Você pode estar passando por alguns problemas na sua vida, mas tudo passa. Siga com fé, busque saúde física, mental e espiritual. Busque bons conselhos, busque a palavra de Deus. Ele é a luz para o nosso caminho. Jesus é o nosso grande farol, por isso que eu escolhi essa capa, farol, porque ele é a nossa luz. Vai ter saída, tudo passa. Confie no Senhor, faz o bem e você terá os seus sonhos concretizados. Essa é a minha mensagem. Confie no Senhor. É isso aí, mais um Pode Contar. Cláudia, valeu demais, eu como seu esposo, que te amo muito, estou aqui muito feliz e emocionado, porque contar essas histórias suas, o quanto que a gente, pequenas coisas que a gente passou, né, no livro, e saber que você foi uma guerreira, e é uma guerreira, e que você é uma vencedora, né? Então, muito obrigado por você estar, né, vindo contando a tua história, porque eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas e vai virar a chave de muita gente. E você que está nos assistindo, meu muito obrigado. Mais um Pode Contar, mais um episódio com a Cláudia Helena Gorzoni Fernandes e eu, Roberto Fernandes. Quero te agradecer demais. Minha gratidão por você estar até aí. Compartilhe, curte, né? E vai lá. E me siga no Instagram. Fala teu Instagram então, Cláudia. É Cláudia E. Gorzoni. Olha aí, Cláudia E. Gorzoni. E também siga as redes sociais do Pode Contar também, tá bom? Vai lá, segue a gente lá no YouTube, assiste, compartilha, né, para mais gente, tá? Compartilha. Vai ajudar muitas pessoas. Isso, e escreve lá, tá bom? Tá? Meu muito obrigado. Olha, valeu muito e que essa história possa ter inspirado você, mais um episódio, e que esse também seja uma virada de chave na sua vida. Muito obrigado e se pode contar, pode inspirar. Gratidão.